Você já imaginou um mundo em que os Estados Unidos nunca tivessem existido? Sem Hollywood, sem dólar, sem o famoso sonho americano? Pois saiba que isso quase aconteceu. Durante a Guerra da Independência, o país estava à beira do colapso. Sem dinheiro, sem exército e sem esperança, o sonho americano quase acabou antes mesmo de começar. Mas o destino mudou. E hoje, você vai descobrir como um milagre político e militar salvou os Estados Unidos da extinção. Em meados de 1700, as 13 colônias americanas viviam sob o domínio da Inglaterra. Os colonos trabalhavam duro, pagavam impostos altíssimos e quase não tinham voz política. O lema era simples e direto: sem representação, não há tributação. Cansados dessa exploração, eles começaram a se organizar. E em 1776, liderados por homens como George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, declararam independência do poderoso Império Britânico. Mas o que parecia um ato de coragem, logo se transformou em um verdadeiro pesadelo. A Inglaterra era a maior potência militar do planeta na época. Enquanto os americanos tinham, em sua maioria, fazendeiros e voluntários, os britânicos possuíam exércitos profissionais, navios de guerra e recursos que pareciam ilimitados. Em 1775, a Guerra da Independência Americana explodiu. Os colonos estavam empolgados, acreditando que a liberdade viria rápido. Mas a realidade bateu forte. As vitórias britânicas foram devastadoras. Em cidades estratégicas como Nova York e Filadélfia, os exércitos americanos foram massacrados e expulsos. George Washington via seus soldados morrerem de fome, frio e doenças. Muitos desertavam. Outros, simplesmente, desistiam. O Congresso americano, ainda em formação, não tinha dinheiro nem para comprar pólvora. E em 1780, a revolta começou a surgir entre o povo. Será que a independência vale tanto sacrifício? Nesse momento, os Estados Unidos quase deixaram de existir. O inverno de 1779 para 1780 foi um dos mais frios da história. Os soldados de Washington estavam em Valley Forge, um acampamento improvisado no meio do nada. Sem comida, sem roupas adequadas, sem esperança. Relatos da época descrevem homens andando descalços na neve, com os pés sangrando e uma fome constante. O próprio Washington escreveu em seu diário: "Se Deus não nos ajudar, essa revolução termina aqui." A moral estava em pedaços. O Congresso estava dividido. E muitos líderes políticos já falavam abertamente em rendição. Sim, os Estados Unidos estavam a um passo de desaparecer do mapa. Mas então, algo inesperado aconteceu. A notícia da luta americana pela liberdade chegou à Europa e comoveu o povo francês. Eles também odiavam a Inglaterra, sua rival histórica. Foi quando o rei Luís XVI, da França, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele decidiu ajudar. Enviou dinheiro, armas, navios e, mais importante, soldados experientes. O jovem e idealista general francês, o Marquês de Lafayette, atravessou o oceano e se juntou a Washington como voluntário. E juntos, eles começaram a virar o jogo. A aliança com a França foi o ponto de virada definitivo. Agora, os americanos tinham apoio naval, treinamento militar e os recursos que tanto precisavam. Em 1781, o general britânico Charles Cornwallis liderava um grande exército na cidade de Yorktown, na Virgínia. Washington e Lafayette viram ali a chance perfeita. Com a ajuda da frota francesa, que bloqueou a costa e impediu qualquer reforço britânico, eles cercaram completamente a cidade. Durante dias, bombardeios intensos ecoaram por toda a região. Os britânicos estavam encurralados, sem comida, sem reforços, sem saída. E então, no dia 19 de outubro de 1781, Cornwallis se rendeu. Era o fim da guerra. Os Estados Unidos haviam vencido o impossível. Mas o mais incrível é que tudo isso quase não aconteceu. Se a França não tivesse ajudado, se Washington tivesse desistido no inverno congelante, a América, como a conhecemos, talvez nunca tivesse nascido. Após a vitória, o Tratado de Paris de 1783 reconheceu oficialmente a independência dos Estados Unidos.
mas o país ainda era frágil. Sem dinheiro, politicamente dividido e sem um exército forte. Foi preciso quase uma década de reconstrução para que os americanos criassem a Constituição de 1787, estabelecendo uma nova república sob o famoso lema We the People. Nós, o povo. A partir daquele momento, os Equirmariuá começaram sua ascensão. De uma colônia pobre à maior potência mundial em apenas 2 séculos. A história nos mostra que os momentos mais difíceis muitas vezes trazem as maiores transformações. Quando tudo parecia perdido, a coragem, a união e a fé em um ideal mudaram o destino de um povo. E essa é a verdadeira mensagem da independência americana. A liberdade, muitas vezes, nasce da resistência contra todas as probabilidades. Os Estados Unidos quase deixaram de existir. Mas foi no meio do caos que nasceram a força, a fé e a perseverança que, eventualmente, mudariam o mundo. Se você gostou desta jornada pela história, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam as histórias que o tempo quase esqueceu. Porque entender o passado é a única forma de compreender o presente. Obrigado por assistir e até a próxima.